Boa tarde, nós somos do grupo 7, que é composto por Beatriz, Mariana, Laura, Igor e Priscila. O nosso grupo escolheu os livros didáticos Física em Contexto e Física Aula por Aula para fazer a análise. Os critérios escolhidos foram baseados na proposta de Douglas Barnes, que é uma das autoridades sobre currículo na Inglaterra. A sua análise é conduzida a partir de um esquema bem abrangente que, se adaptado corretamente, como ele mesmo sugere, pode ser utilizado para materiais de natureza bem diversa. Nós utilizamos, então, a primeira parte de seu esquema, que consiste nos seguintes tópicos. Conteúdo proposto para os alunos, sequência dos tópicos, princípio que orienta a sequência, exercícios e atividades propostos, habilidades a serem desenvolvidas e ênfases, conhecimentos e habilidades enfatizadas na avaliação, visão dos assuntos estudados, concepções de ensino e aprendizagem aceita pelo autor e o papel do aluno na aprendizagem, conceitos apresentados em cada sessão, como são apresentados, ênfases relativas que são dadas ao conhecimento e como as atividades se relacionam com o conteúdo. A gente vai começar falando do livro Física em Conceitos, que foi publicado pela primeira vez em 2016. Na unidade 4 do livro, a gente tem as seções que abordam o ensino de astronomia, mais especificamente a gravitação universal. No capítulo 9, o capítulo anterior ao que a gente vai analisar, a gente tem uma grande aula de história da astronomia, dos gregos antigos ao Kepler, o que constrói essa base histórica que permite ao aluno acompanhar a dedução do modelo que ele vai aprender no capítulo seguinte. A gente sabe que, normalmente, esses livros de física inserem o contexto histórico do conceito em boxes ou em pequenos parágrafos no capítulo. Então, é uma surpresa bem-vinda a dedicação de um capítulo inteiro para a evolução da astronomia como um todo. O capítulo 10 é um capítulo dedicado à gravitação universal, dividido em 5 subseções: as leis de Kepler, Newton e o sistema heliocêntrico, satélites naturais e artificiais, campo gravitacional e aceleração da gravidade e evolução estelar. Na primeira subseção, a gente tem a impressão de que o livro vai dar um tratamento mais qualitativo ao ensino da gravitação. Não que ele não esteja falando das equações, ele fala. Mas é muito interessante que, depois de cada apresentação matemática, a gente tem grandes explicações sobre o que aquilo significa de forma interpretativa, o que cada variável representa, como elas variam e etc. Mas isso acaba mudando no resto do capítulo, que é uma pena, porque ele acaba se igualando à maioria dos livros de física aos quais a gente está acostumado, com aquela fórmula de apresenta a ideia, mostra a fórmula, explica a variável, faz exercício, sem qualquer desenvolvimento por parte do aluno. Depois de cada subseção, a gente tem um box de exercícios resolvidos, normalmente de aplicação direta de fórmula, ensinando estratégias de resolução. Aqui, os exercícios são mais simples, eles não exigem conteúdo de outro momento do curso, nem de outras matérias. No box de exercícios propostos, normalmente temos uns 5 exercícios, ou dissertativos ou de múltipla escolha, para consolidar o conceito daquela subseção. Novamente, eles são bem simples, sem qualquer necessidade de conceito prévio. Apesar de ser bem interessante a dedicação de uma subseção inteira à evolução estelar, ela é feita de forma extremamente superficial, da mesma forma que a gente encontra em qualquer site educativo na internet, o que evidencia a falta de importância que a astronomia recebe na educação básica, mesmo no nível do ensino médio. A gente sabe que a evolução estelar não é um conteúdo cobrado em qualquer teste vestibular e tudo mais, então a gente entende que não tem um foco, mas essa abordagem superficial é um pouco frustrante. Tem um pequeno comentário sobre ondas gravitacionais na parte sobre buracos negros, o que tenta trazer alguma noção de contemporaneidade ao texto, mas isso é feito de forma tão perfunctória que não faz diferença alguma no conduzir do tema. Esse enfoque no cálculo e nos exercícios é evidenciado pelas sessões de exercícios finais e Enem, onde a gente tem exercícios retirados de exames vestibulares e dos últimos anos do Enem. A gente entende que esse, sim, é um dos maiores focos do ensino de física no ensino médio, mas parece que essa temática domina o livro, tanto nos exercícios propostos, quanto na abordagem dos tópicos em si.
No entanto, os exercícios finais oferecem uma dificuldade um pouco mais acentuada e normalmente pedem conceitos de outros ramos da física. Então, o aluno tem que fazer essa relação de forma autônoma e criar suas próprias estratégias. Os boxes incluídos no meio do capítulo, como acontece normalmente em outros livros, acabam sendo a parte mais interessante. Esses boxes chamados por dentro do conceito expandem o conceito trabalhado para explicar outros fenômenos, como as marés. E isso é um excelente exemplo de como ligar o tópico trabalhado, no caso a gravidade, à realidade do aluno de forma interessante. O outro box, chamado Explorando o Assunto, promove uma análise e uma reflexão a partir daquela famosa frase do Newton de estar sobre o ombro de gigantes, acerca da natureza colaborativa da ciência. Esse box, apesar de ter zero aplicação avaliativa para os alunos num contexto escolar, é uma excelente forma de discutir o pensamento científico, a forma com que a ciência é feita. E isso deveria ter mais foco nesse livro, pelo menos nesse capítulo, porque é uma discussão que deveria ser feita mais vezes durante o ensino de física e de ciências como um todo. Tem também, nesse capítulo, em todos os outros, um pequeno roteiro experimental de consolidação, ou, nesse caso, de expansão do conceito. Ele indica o que o aluno precisaria fazer para, de forma autônoma, fazer essa experiência e chegar às suas próprias conclusões. Apesar de simples, parece uma forma efetiva de incluir o aluno no papel condutor do seu próprio aprendizado. E, por fim, a gente tem a melhor descoberta desse livro, que é uma seção chamada Problema Aberto. Ela apresenta uma situação-problema relacionada ao tópico e diversas questões a serem respondidas. O interessante aqui é que é um problema que junta diversas áreas do conhecimento. Nesse caso, temos o Pequeno Príncipe, na área da literatura, temos a astronomia, falando de gravitação e do pôr do sol, e temos que usar também conhecimentos da geometria espacial, ao tratar da superfície e volume da esfera, falando do planeta no qual o Pequeno Príncipe se encontra. Essa parte é a que mais se encaixa num roteiro de ensino investigativo e é absolutamente encantadora. Infelizmente, a gente sente que seriam poucos os professores a realmente usar essa sessão como parte de uma sequência didática. Isso é uma pena, porque é uma parte que, se conduzida propriamente do jeito que ela é indicada, é algo que poderia dar gosto àquilo que o aluno está fazendo. E é uma parte que, se eu fosse aluna, eu ia ter gostado muito de fazer, não só como uma pessoa que se interessa por ciências, mas como uma pessoa que ia estar guiando o próprio percurso. E ela parece muito legal, apesar de ser muito, muito pequenininha. A unidade de astronomia tenta dar uma fachada mais moderna, falando de satélites, inserindo poemas, livros e cinema em sua abordagem. Mas ainda peca pela falta de profundidade no ensino de evolução estelar, talvez pelo fato dessa não ser conteúdo obrigatório na educação básica, e pela falta de menção à astronomia moderna. Da forma como é tratada no livro, apesar desse fino folheado moderno, a astronomia ainda parece ser um ramo antigo e ultrapassado da física, onde as últimas descobertas dignas de nota foram feitas no século XVIII. Dado o currículo de um dos autores do livro como um dos nomes mais conhecidos do ensino investigativo de ciências, era de se esperar que o livro desse mais abertura à busca por respostas por parte do aluno, algo que se encaixaria na ênfase do self-explainer. No entanto, provavelmente como forma de se adaptar às exigências do PNLD, o livro ainda se restringe ao padrão pergunta disparadora, contexto histórico, conceito, fórmula, aplicação. Em alguns momentos, a vontade de deixar o aluno investigar vem à tona, em blocos como o problema aberto, mas esses são apenas anexos em um capítulo, não o fio condutor de um deles. No geral, o livro se encaixa na ênfase da fundamentação sólida, usando dos capítulos anteriores para construir a base necessária para compreender o próximo. Agora vamos analisar o livro didático de Física Aula por Aula, dos autores Benigno Barreto e Cláudio Xavier.
Como já mencionado, escolhemos os temas de gravitação para análise, que se encontra no volume 1 do livro, no capítulo 11, intitulado As Leis da Gravitação. No tópico de conteúdos, eu vou apresentar algumas seções dos livros. Nele temos, como mostrado aqui no slide, o Pare e Pense, que apresenta situações problemas, que propõe reflexão sobre a órbita da Lua e como ela atrai corpos ao apresentar os primeiros conceitos sobre a lei da gravitação universal, a trajetória elíptica descrita pela Terra, algumas propriedades da elipse e sobre o campo gravitacional no interior da Estação Espacial Internacional. Então, ao passar do capítulo, tem vários blocos desse Pare e Pense. Temos também o Você Sabia, que apresenta textos acompanhados de ilustrações sobre a implicação do conhecimento discutido na subdivisão do capítulo na sociedade. Esses textos também abordam algumas questões diversas e de maneira integrada com outras disciplinas. O Pense Além busca promover reflexões sobre os conceitos físicos abordados com a realidade local, como por que não enxergamos estrelas durante o dia e a influência da Lua na agricultura. O Lendo a Física é uma seção onde consta atividades que partem da leitura de textos sobre a história da física, muitas vezes de textos de cientistas. Nela é possível ver a origem de alguns conceitos. Temos também o Experimente a Física no Dia a Dia, que é uma sessão dedicada à atividade prática. Tem o objetivo de demonstrar que a física se baseia na experimentação e observação e procura ajudar na compreensão dos conceitos abordados. E, por fim, temos o Física no Cinema, que busca promover uma reflexão sobre os conteúdos estudados presentes no filme, aplicando conhecimento a outros contextos e pode ser uma ferramenta para o professor verificar a compreensão dos estudantes. Os conteúdos apresentados, o conteúdo apresentado, né, é dado numa sequência de acordo com a proposição e aceitação dos modelos e leis ao longo da história. Então, começa por pensadores da antiguidade e vai terminando com discussões envolvendo conceitos apresentados por Newton. No final de cada subdivisão do capítulo, né? Então ele tem a primeira subdivisão que fala sobre os pensadores da antiguidade, aí a segunda que fala sobre Kepler, enfim. Daí no final de cada uma delas tem a presença de exercícios resolvidos e de exercícios propostos. As questões, elas podem ser resolvidas quase sempre com a aplicação das fórmulas que os autores apresentaram ou reproduzindo algum trecho do texto teórico em si. Parte das questões também são de resposta pessoal, com o objetivo de fazer o aluno refletir sobre algum assunto relacionando o tema que foi trabalhado com alguma situação do cotidiano, por exemplo. Então, a gente entende que esse bloco ele serve mais para fixação do conteúdo mesmo. No final da unidade inteira, né, então, fora a parte de gravitação, envolve a parte de lei de Newton e de energia, por exemplo, tem uma seção que chama exercícios complementares, que, segundo os autores, também possuem caráter mais avaliativo. Os exercícios dessa seção abordam da parte de gravitação são bastante similares ao que a gente vê ao longo do capítulo. Geralmente, você não precisa fazer a relação de muitos conceitos e só aplicar fórmula ou algo do tipo, que nem com os exercícios propostos. Considerando as questões sobre gravitação de exercícios complementares, a gente nota que, apesar dos autores
tentarem apresentar um pouco da história e da construção do conhecimento e tentar relacionar isso com o cotidiano, a parte avaliativa se resume à verificação da compreensão da matemática do que foi estudado. Então, não dá espaço para o aluno conseguir fazer essa relação com outros conceitos que ele já estudou, em física mesmo, ou eventualmente em outras disciplinas também. A proposta do uso do livro é da valorização dos conceitos físicos. A gente compreende que a apresentação do conteúdo visa motivar e sensibilizar os discentes para os conhecimentos físicos. E ele faz isso tentando relacionar o que é aprendido com filmes, poemas, e com outros elementos que não são caracteristicamente das ciências exatas. Na apresentação do livro, os autores enfatizam como os cientistas trabalham em colaboração com outros para elaborar interpretações sobre a natureza, e com isso dá a entender que essa vai ser a forma que o livro vai trabalhar. Mas no capítulo inteiro há apenas 2 atividades propostas para serem realizadas em grupo, que acaba que parece que não faz muito sentido o que ele propõe e o que ele de fato faz. A gente também entende que os autores recorrem à ênfase curricular da fundamentação sólida, visto que, ao introduzirem um assunto de uma nova subdivisão do capítulo, eles sempre recorrem aos conceitos que foram vistos nas subdivisões ou nos capítulos anteriores, visando a compreensão dos estudantes sobre o que está sendo trabalhado no momento. Boa tarde, gente. Agora eu vou comparar alguns pontos dos 2 livros. Nesse primeiro slide, eu trouxe 2 imagens. Cada uma representa um livro, sendo a da esquerda a Física em Contextos e a da direita a Física Aula por Aula. Nesse slide, queremos mostrar como o mesmo assunto, no caso a primeira lei de Kepler, é abordado de maneiras diferentes. O Física Aula por Aula foca em apresentar o conceito da elipse, trazendo inclusive a fórmula da excentricidade e uma imagem das órbitas que eu particularmente considero poluída. Já o Física em Contextos trata o assunto de maneira mais qualitativa, trazendo também uma imagem mais detalhada. A partir dessas imagens, já é possível imaginar qual é a abordagem dos 2 materiais nas páginas seguintes. A primeira diferença está na estrutura com a qual os assuntos são tratados. No Física em Contexto, os conteúdos são divididos em 2 capítulos, um tratando da história da cosmologia, trazendo inclusive conceitos da física aristotélica, e outro tratando da gravitação universal. Em comparação, no Física Aula por Aula, a história da cosmologia é resumida, citando apenas alguns nomes como Ptolomeu, Copérnico e Galileu. Como citado no slide anterior, as leis de Kepler são introduzidas de maneira relativamente diferente, já que um foca um pouco mais nos conceitos físicos em si, enquanto o outro em conteúdos matemáticos. Esse comportamento se repete para as seções seguintes de ambos os textos. Enquanto o primeiro traz uma quantidade maior de exemplos para ilustrar o conteúdo, o outro apenas apresenta fórmulas. Um exemplo que vale ser mencionado é o modo como cada um aborda a lei da gravitação universal. O livro em Contextos, após introduzir a fórmula, explica como as marés são afetadas por esse efeito, enquanto Aula por Aula apresenta a fórmula e logo em seguida um exercício. Em ambos os livros, ao final de cada sessão, são trazidas questões que retomam os assuntos anteriores, e nesse quesito podemos perceber algumas diferenças, já que o primeiro livro traz em sua maioria exercícios cobrando apenas a parte matemática da matéria, e o segundo, além disso, traz algumas questões conceituais que exigem raciocínio lógico dos alunos. Outro diferencial é que o Física em Contextos, como já mencionado pela Mariana no início da apresentação, apresenta superficialmente a evolução estelar, enquanto esse assunto nem é sequer lembrado no outro material. Um aspecto importante a ser comparado é que no primeiro livro há apenas uma sugestão de experimento, enquanto no segundo são apresentados 2 possíveis experimentos que podem ser realizados. Ao final do capítulo, ambos os livros trazem sugestões culturais para que os alunos aprofundem o conhecimento,
mas em quantidades diferentes. O livro Física em Contextos traz 4 sugestões, sendo uma delas um trecho do clássico Pequeno Príncipe, seguido por uma série de questões sobre um planeta apresentado no texto. Já o Aula por Aula sugere apenas o filme 2001, Odisseia no Espaço, também seguidos por questões sobre a física do filme. Então é isso, gente. Esse foi o nosso trabalho, comparando os 2 livros. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal e ativem o sininho.